Olá, bem-vindo à primeira aula do meu treinamento preparatório para o exame de certificação MS900, Microsoft 365 Fundamentals. Já quero deixar para você claro aqui que já houve uma live inaugural deste treinamento. Eu costumo fazer sempre uma live inaugural para o lançamento de todos os meus treinamentos, sejam eles preparatórios para exames de certificação ou não. Para usuário, para administrador, eu sempre faço uma live inaugural. Primeiro, para falar sobre o treinamento, mostrar a estrutura, né, do que você vai aprender dentro do treinamento e o que o treinamento vai trazer para você. Então, se você não assistiu ainda a minha live inaugural, eu recomendo que você vá no primeiro vídeo, que é o vídeo da live inaugural. Tanto na minha plataforma de treinamento EAD, a visionsharetreinamentos.com.br, quanto na playlist de lives abertas e aulas abertas, que são justamente aulas demonstrativas de degustação, de experimentação, para que você, aluno em potencial, que esteja aí no YouTube, nas redes sociais, com o vídeo das aulas abertas ou das lives abertas passando aí, possa experimentar um pouco da qualidade audiovisual, da proficiência do instrutor que aqui vos fala, da didática do instrutor, e se te agradar, é claro, aí você fica seguro, certo, de adquirir o treinamento aí para sua certificação, tá bom? Então, passado o recado, vamos para o conteúdo. Então tá aqui, certificação MS 900, Microsoft estendeu aí o prazo para você conseguir tirar sua certificação, marcar, agendar seu exame e tirar a sua certificação, tá? Agora para abril, março, né? Na verdade, março, janeiro, fevereiro, março de 2026, você consegue até o finalzinho do mês, você consegue fazer o seu exame, então já agenda. O que você pode fazer? Já agenda, garante aí, não sei se você quer fazer pela Person View diretamente na sua casa, online, né? Tem que atender os requisitos aí, ou num centro oficial de certificação, né? Num centro físico. Em qualquer um dos dois cenários, aproveita que você tem essa agenda estendida e já agenda o seu exame. Agendou o exame? Aí sim, vem para cá e vamos fazer o treinamento preparatório comigo, tá bom? Ok. Damos início, então, agora de fato nós estamos dando início ao treinamento, ao conteúdo do treinamento, né? E eu trago aqui para vocês hoje sobre o que é a computação em nuvem, a tal da cloud computing, né? Computação em nuvem é a entrega de serviços de computação pela internet, possibilitando inovação mais rápida, recursos flexíveis e economias de escala, de escalonamento, quando você precisa fazer um acréscimo, como quando você precisa crescer, expandir, então a gente fala de escalonamento, a gente fala de escala, tá? É uma entrega de serviço de computação pela internet e não pela sua infraestrutura LAN, Local Area Network, tá? Você, na verdade, quando tem cloud computing, quando você tem computação em nuvem, ou simplesmente cloud, simplesmente nuvem, vamos tratar por nuvem a partir daqui, tá? Eu gosto de passar no início vários conceitos diferentes, nomenclaturas diferentes, semelhantes, referente à mesma coisa, para que você entenda, aprenda que em alguns momentos você vai ouvir, você vai ler, você vai aprender, você vai se deparar com conceitos, com nomenclaturas diferentes, mas que na verdade é a mesma coisa. Cloud computing, computação em nuvem, cloud, nuvem, mesma coisa, vamos chamar de nuvem, tá? Quando você tem uma computação entregue através de uma infraestrutura de cloud, uma estrutura de nuvem, você na verdade tem um computador, um poder computacional, um sistema computacional em que você loca, você aluga, porque você não comprou. Ora, o conceito de compra, de aquisição, é justamente o contrário do conceito de nuvem. Quando você vai até um fabricante de hardware, as peças físicas aí para montar o seu rack com suas blades, suas máquinas, ou você já pode chamar, se for realmente uma infraestrutura aí já potente, de seu data center pessoal. A gente já vai falar sobre data center pessoal daqui a pouquinho. Você vai comprar o hardware. Você não tem que ir lá no fabricante comprar o hardware. Você não tem que comprar o processador, a CPU, os pentes de memória, a placa-mãe, vai ter que escolher o dispositivo de armazenamento, né? Antigamente chamado de HD, hoje SSD, com suas novas tecnologias que tem chego aí no mercado. Então você faz a aquisição, você compra, né? Hardware é até mais fácil de pensar, porque é física, como se, por exemplo, para comprar esse celular. Eu chego na loja, pago por esse celular e tenho o hardware. Claro que aqui dentro tem a parte lógica, que é o software,
né? Eu não toco diretamente nele, mas estou comprando o software também. Eu estou comprando o iOS junto, os aplicativos, notas, mail, Safari, que é o navegador, etc, etc, tá? Então, pensando em um modelo de infraestrutura local, que a gente chama de on-premises também, fica mais fácil você fazer a transposição, porque você tem o online, que é o cloud, é a nuvem, internet, e do outro lado você tem o on-premises, local, tá? Neste pensamento de compra, de aquisição, você compra hardware, você tem que comprar software também. O hardware não é nada sem o software e o software não é nada sem o hardware. Eles não fazem grandes coisas, eles têm que trabalhar. Para você fazer um cálculo na calculadora do Windows, você tem que ter o hardware da máquina todo pronto ali, conectado na energia elétrica, tá? Não precisa estar na internet, que a calculadora é um software local, mas tem que estar conectado na energia elétrica, então tem que ter o cabo de energia, tem que ter a fonte de energia, a famosa AC. Você tem que ter a placa-mãe que dá subsídio base para todos os outros componentes. Você tem que ter o cérebro do computador. Estou falando de hardware ainda, né? Que é o processador, né? A famosa CPU. Você tem que ter os pentes de memória RAM, você tem que ter o disco de armazenamento e você tem que ter os periféricos para poder fazer input e ter output, entrada e saída de dados, né? Input, mouse, os mais famosos, mouse, teclado, output, monitor, que é onde os dados vão sair. Só que eu estou falando de hardware ainda. Obviamente, a partir de agora, lá dentro do HD vai puxar para os chips que também tem um pouquinho na placa-mãe, aí vai passar pelo processador e pela memória RAM. A BIOS, que é o software aí mais básico, mais rudimentar, que está instalado na placa-mãe, ele vai chamar os componentes, vai chamar os drivers, e depois vai chamar o sistema operacional, o famoso Windows. Aí sim, depois que o Windows entrar em ação, que você abre a calculadora, que é um software com base no Windows, né? Está instalado no Windows, é padrão do Windows e faz o cálculo. Para que isso? Primeiro, para que você entenda que esse treinamento é do zero ao domínio. Eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar todos os conceitos. Você pode ficar despreocupado, que você não precisa ter um nível técnico previamente estabelecido para fazer esse treinamento. Não. A gente vai passar o basilar aqui, até você dominar tudo que você precisa de fato, tá? Então, veja, eu passei pelo hardware, mas eu tive que me preocupar pelo software para ter o meu resultado final, que é um cálculo na calculadora do Windows ali. Poderia ser Linux, poderia ser a calculadora do Mac, tanto faz o sistema operacional. A sistemática é a mesma. Hardware, software de nível baixo e software, propriamente dito, tá? Só que tudo isso é local. Eu estou pensando numa situação aqui de usuário convencional. Um notebook, um PC, um personal computer. Não estou falando de servidor ainda, não estou falando de máquinas potentes que dão subsídios para empresas. Esses sim são os servers, os servidores, que trabalham em background, em plano de fundo, eles trabalham nos bastidores. É eles que provêm os serviços, é eles que provêm os conteúdos. Mas se eu estou pensando num ambiente de on-premise local, eu estou pensando em compra, eu tenho que comprar o hardware, eu tenho que comprar o software, é claro que eu tenho que comprar o software, eu tenho que pagar pela licença do Windows Server, que é o sistema operacional para servidores Microsoft, do SQL Server, se eu quero um banco de dados implementado, do SharePoint Server, Exchange Server, se eu quiser correio eletrônico corporativo, local, on-premise, tá? Quando eu passo a pensar num modelo de nuvem, eu paro de pensar em aquisição e passo a pensar em pago conforme o uso. Então, na verdade, eu estou alugando. Resumindo, uma solução de nuvem é uma locação de um sistema computacional que você paga conforme você usa, tá bom? Se você fixar bem isso, você está indo bem por aí. Pode ser uma infraestrutura. O que pode ser a nuvem? Na verdade, ela entrega alguns serviços. E o que são esses serviços? O que poderiam ser esses serviços? Pode ser muita coisa, tá? Infraestrutura de TI comum, como eu falei para você. Máquinas virtuais, sim. Você tem uma máquina física que a gente chama host, que é aquela que depende do hardware. Ela é a host, né? Mas dentro de uma tecnologia de virtualização, a Microsoft usa o hipervisor, né, o Hyper-V, o Microsoft Hyper-V, mas tem vários no mercado. Você deve conhecer VMware, você deve conhecer, tem uma famosa também, daqui a pouco eu lembro o nome, mas VMware, por exemplo, é um dos maiores concorrentes da Microsoft, está ali lado a lado, né? Só não é tão concorrente assim, porque hoje eles são parceiros dentro do Azure, né, que já é um serviço que eu vou explicar mais para frente para vocês, ou Azure ou Azure.
Outra coisa, eu vou falar de diferentes formas, tá? Eu vou trazer muitos termos em inglês, porque TI tem muita coisa que você aprende essencialmente em inglês. Vai ter a tradução, mas a gente vê no mercado as pessoas falarem mais inglês, tá? E também termos com diferentes pronúncias, aonde se pronuncia diferente aqui, lá, aqui no Brasil, em Portugal, nativamente nos Estados Unidos, na América do Norte. Então eu vou trazendo também essas dicas para vocês verem que tem formas diferentes e que para você detectar que é a mesma coisa, sobre a mesma coisa que a gente está falando, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma máquina virtual dentro do Azure, que é um produto de nuvem, é um serviço de nuvem, tá? Você pode ter armazenamento, você pode comprar lá um file storage, pode ser o OneDrive for Business, pode ser SharePoint, mas pode ser o Azure File Storage, ou uma outra solução. Eu estou falando sempre, eu puxo sempre sardinha para a Microsoft, mas a gente pode ir além. A gente pode falar de AWS, da Amazon, a gente pode falar de Google Cloud, a gente pode falar de outros cenários também. Mas vamos nos ater à infraestrutura e ao ecossistema da Microsoft, porque este curso é para certificação Microsoft. Mas eu sempre também vou fazer esses ganchos aí para você ver que não é só a Microsoft que tem isso, né? A gente tem outras empresas, outros players também. E que a gente pode comparar, né? Então a comparação é legal fazer. Banco de dados, né? A Microsoft tem o dela, local SQL Server, né? Ou o hospedado, que é o SQL Azure, né? Dentro do Azure, um banco de dados já de nuvem, né? Onde você hospeda a base de dados em nuvem. Então, isso é nuvem. São produtos, né? São serviços que a nuvem vai te entregar. Que outrora, somente infraestruturas locais entregavam, somente servidores locais on-prime se entregavam, tá? Como, por exemplo, também as redes virtuais. As redes físicas você já conhece, mas também tem as redes virtuais que você pode comprar, alocar e configurar dentro de uma nuvem, tá? Serviço de nuvem também expandem serviços que são tradicionais, né? Na verdade, ele vai expandir, então ele vai ir além dos serviços tradicionais de TI, que são esses que eu falei. Vou dar 3 exemplos aqui, como IoT, né? Estou trazendo termo em inglês já. IoT ou IoT, igreja, ovo, tatu, né? Que seria Internet of Things, internet das coisas, né? Então, hoje você vê muitos dispositivos, até domésticos, empresariais, domésticos, enfim, acadêmicos, de vários âmbitos do nosso cotidiano, da nossa vida, que tem um chip embarcado, é uma mini placa-mãe com uns sensores ali, com o mínimo possível para ser considerado um mini computador. E isso é instalado na placa principal, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma lava e seca. Sabe essas lava e seca de mercado? Muitas hoje estão vindo com IoT, Internet of Things, internet das coisas, onde existe lá um chip IoT que vai conseguir identificar quando a máquina está sem sabão, ou quando ela, por exemplo, parou a centrifugação. Esse chip, que tem várias conexões ali, inclusive entre elas uma conexão Wi-Fi, inteligentemente, vai avisar, por exemplo, você, por SMS, por internet, que a máquina acabou de ser centrifugada. Você está lá no quintal, lavando o quintal, opa, a roupa terminou de ser centrifugada. Deixa eu ir para a lavanderia que hoje está sol, quero aproveitar o sol para estender. Exemplo, a sua geladeira, que tem uma câmera interna, e verificou por escaneamento dessa câmera que o leite acabou e não identificou mais a caixinha de leite ali presente. Vai te avisar, ó, acabou o leite. Tudo bem, você pode ter mais leite na despensa, mas se o seu hábito é ter o leite na geladeira, acabou, tem que comprar, é a geladeira que vai te avisar. Ela vai gerar uma task, vai gerar lá uma atividade no seu aplicativo de atividades, conectado, tudo conectado, claro, né? Essa geladeira também tem que ter um chip de IoT, de internet das coisas, e vai falar, ó, o leite acabou, né? E aí vai te avisar, ou vai fazer até melhor, ela mesma já vai fazer o pedido de compra para o teu fornecedor através dos sistemas conectados. Então, isso é a internet das coisas, tá? Machine Learning, que é o termo em inglês para aprendizado de máquina, é a base do próximo que eu vou falar, que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, com o seu LLM, Large Language Model, né, modelo de linguagem em larga escala, só aprende, só forma o seu LLM se tiver machine learning antes, porque tem que ter todo um processo de aprendizado de máquina, de treinamento, para treinar IA, para falar, ó, quando você for perguntado sobre isso aqui no prompt, ao responder isso aqui você está indo bem, ao responder dessa forma você está indo mal.
E aí ela aprende e responde a partir daquele caminho que a gente falou que é o correto, que é o mais, é o mais esperado, né? Então é o aprendizado de máquina que vai fazendo isso aí. Vai testando, quando ele erra, ele deixa o erro de lado e segue o caminho correto. Testa de novo, errou para cá, acertou para cá, segue para cá, deixa o erro aqui. Então depois ele vai saber todo o caminho que ele faz já para acertar de cara em muito menos tempo, tá? Internet das coisas, aprendizado de máquina e a própria inteligência artificial, tá? Que é muito além, vai muito além do que o prompt e o machine learning, né? A gente está na era da inteligência artificial. Então, tudo isso está na nuvem, tudo isso pode ser consumido a partir da nuvem, tá? De fato, esta nuvem que a gente pensa, né, que não é a nuvem de água ou de algodão, como as crianças pensam, né, ela não está restrita a uma infraestrutura local física, como eu acabei de explicar, que é o caso do on-premise, que é o caso da infraestrutura local, como um centro de dados tradicional. A gente vai falar muito de centro de dados aqui, porque esse é o objetivo de se ter um data center, né, de se ter uma nuvem, é um centro de dados. Todo o aparato do prédio, da manutenção, preocupação com superaquecimento, então resfriamento, sistema de resfriamento, para manter o hardware numa temperatura adequada e os chips funcionando bem sem superaquecer nem queimar os componentes, e tudo isso com energia elétrica contínua, então no breaks ou até geradores, né, para que se tiver alguma queda ou algum pico de energia, isso seja estabilizado, estabilizadores de energia elétrica, pensando no hardware, tá vendo? Na saúde, na potência, na continuidade do hardware. E depois o software também, patches automáticos, esse aqui sobe um cluster, ou sobe um sistema aqui que vai segurar enquanto atualizou, esse aqui vai para backup de novo e esse volta a funcionar como principal, como sistema principal. Aí eu já passo a me preocupar no software. Tudo isso para, no fim das contas, proporcionar um centro de dados, né? Um centro de software, de máquinas virtuais, enfim, do que você precisar. Como eu falei, basicamente rede, poder computacional, né, armazenamento e os outros recursos que a gente tem comentado por aqui. Ele consegue aumentar a sua infraestrutura, a nuvem consegue aumentar a sua infraestrutura rapidamente. Essa é uma das questões da cloud. Agilidade, rapidez, sem precisar ir na rack de servidores, ter que desligar, fazer o shutdown, desligar a máquina, tirar os cabos, puxar lá o hardware físico, levar para manutenção, às vezes, né, é aquele que tem, vai ter que esperar voltar, ou às vezes comprou outro, ó, custo, tá vendo? Não só demora, mas mais custo, para colocar no lugar, porque não pode ficar sem. Então, enquanto aquele está sofrendo manutenção, está revisando ali, aquele outro hardware entrou, aquela blade entrou, né, aquela CPU entrou, que seja torre, mini torre, né, o formato, para ficar no lugar daquela que saiu, que precisa ter manutenção ali. No caso da nuvem é rápido, né, a nuvem, o data center, ele está preparado para trocar os seus dispositivos que eventualmente vão queimar, eles não são eternos, né, a quente, live, em tempo real. Queimou isso aqui, vai aquele funcionário lá com aquele patinete de shopping, já viu aqueles guardinhas com aquele patinete que faz peso para frente e vai embora? Eles usam isso muito no data center. Ele vai lá, simplesmente puxa um e coloca outro, com tudo funcionando sem precisar desligar nada, reiniciar nada. Isso é a nuvem, é a infraestrutura de nuvem, tá? Então nós cobriremos os conceitos principais que vocês estão vendo na tela aí, ó. Computação, rede e armazenamento. Claro que tem mais, eu até já falei demais aqui, mas esses são os essenciais para a gente começar aqui o nosso treinamento preparatório para o exame MS-900. Então, seguindo no slide aqui, o que vem a ser uma nuvem privada? Bom, a palavra privada, o termo privado, você já deve notar que é algo restrito, é algo que tem ali uma delimitação. É o contrário de público, é aquilo que é geral, é aberto, é total, é all, é open, né? O privado não, é closed, é restricted, né? Restrito. As organizações criam um ambiente de nuvem em seu próprio data center. Opa, então eu estou falando de on-premise, se é isso que você está falando agora há pouco, exatamente. Quando você cria o seu próprio data center, seja desde o servidor único que fica ali em cima da mesa, em que tem uma atenção maior, com várias questões, segurança, energia elétrica, temperatura, seja
evoluindo um pouco mais para frente, indo para a famosa salinha de servidor, que geralmente o TI reserva um cômodo, reserva ali um local para colocar a famosa rack de servidores, que pode ser aquela rack bem simplesinha com algumas blades apenas, ou já uma infraestrutura de algumas racks, né, ali que segue, passa a ser até um corredor ali, servidor do lado e do outro, a gente já pode começar a chamar de data center, tá? Pela potência, pela quantidade de hardware que a gente tem ali. Então, a gente chama isso de data center, a gente chama isso de ambiente on-premise. E aqui a gente pode começar, dependendo da potência dessa infraestrutura, a gente pode começar a chamar de data center próprio, ok? Ou de nuvem privada. O que mais? Organização responsável por operar os serviços que ela oferece. É claro, vocês estão vendo que eu coloquei na foto, na imagem representando, 2 profissionais, muito provavelmente a mulher ali é uma profissional, que pode ser também do departamento de TI, igual o rapaz ali que está ativamente mexendo, está com a interface na máquina ali. Ela já está com algo mais que é operacional, ela pode ser de um departamento de negócio, dizendo, ó, a gente precisa resolver uma questão aqui, vê aí para mim no seu data center o que você consegue fazer. Então, quer dizer, é o dia a dia mesmo, né? E nesses ambientes on-premises locais, nessas nuvens privadas, você, cliente, a empresa, ela é responsável por tudo, desde o hardware, desde a energia elétrica, desde a temperatura, até a aplicação na ponta. Então, armazenamento, rede, atualização de patch do software, escolha do software, tudo isso é de responsabilidade da equipe que vai tomar conta daquela infraestrutura local, on-premise, tá? Do TI. Não fornece acesso a usuários fora da organização. Se foi desenvolvido para aquela matriz ou para aquela matriz ou para aquelas filiais, está restrito ao uso para colaboradores, para usuários que de alguma forma têm ligação com aquela matriz, com aquelas filiais. Não é disponibilizado para outras organizações, para outros usuários de outras organizações. Isso aí é outra coisa, isso é nuvem pública que vem a seguir, para a gente comentar um pouquinho, tá? Nuvem pública, vocês estão vendo uma foto aí à direita, tá? Que é de um dos data centers de cloud, de nuvem da Microsoft. Coloquei o logotipo embaixo. Então, olha a diferença, né? Tudo bem, sua empresa pode ter um data center até potente, considerável aí, mas a gente está falando de um outro patamar, tá? Vocês estão vendo aí praticamente quase uma cidade, né? Porque olha esses galpões aí, ó. Tudo isso é computador, tudo isso é data center, tá? Tem esse do centro. Isso aí, inclusive, essa foto foi tirada no processo de construção. Por isso que vocês estão vendo muitas máquinas ainda, caminhões, enfim, estava sendo construído. Mas olha do lado de lá, tem mais galpão. Olha para cá, tem mais. Olha lá para o fundo, tem mais. Quase uma cidade habitada por máquinas, tá? Pertence a um provedor de serviço. Opa, agora a gente está falando dos providers, dos provedores de serviço de nuvem. Passa a não ser mais o seu TI, a sua equipe de TI interna. Agora a gente tem uma empresa responsável por prover desde o hardware que vocês estão vendo sendo construído aí, até toda aquela manutenção que a gente comentou, software, até chegar nas camadas de base de dados, de aplicações, né, em si. Pertence a um provedor de serviços, de nuvem ou hospedagem. Fornece recursos e serviços para múltiplas organizações e usuários. Tá aí porque público. Porque eles são construídos, a Microsoft disponibiliza seus produtos de nuvem pública, a Amazon, a Google, porque é para qualquer pessoa que possa pagar. É claro que tem, né, qualquer pessoa, precisa ser pessoa jurídica, está dentro de questões legais, burocráticas, para você conseguir assinar um produto. Que é voltado para a empresa, né, ou para a instituição de ensino, ou para a ONG, ou para governo, cada um com seus pré-requisitos aí, específicos, mas, em um âmbito geral, é para todos que possam e queiram adquirir não, né, que queiram adotar a nuvem. Que, como eu falei, não é aquisição, aquisição é on-prime, isso aqui é locação, tá? Pague pelo uso. Serviços para múltiplas organizações e usuários. Acessado por meio de uma conexão de rede segura, normalmente pela internet, ok? São conceitos bem básicos, tá, pessoal? E que é muito bom que você estude a fundo
Se você quiser, inclusive, aprofundar os conhecimentos, vocês vão ver que esses assuntos que a gente está passando aqui, que são bem basilares, são assuntos base para outras certificações que eu vou trazer também na minha plataforma de treinamento EAD, tá? Certificações Microsoft também. E a nuvem híbrida é a combinação das duas nuvens, da pública com a privada, não tem segredo. Combina nuvens públicas e nuvens privadas para permitir que as aplicações sejam executadas no local mais apropriado, porque pode ser que você tenha aplicação que rode melhor, que para o teu core business atenda melhor rodar num ambiente de nuvem, porque é mais escalável, é altamente disponível, e aplicações que rodam melhor no seu ambiente local. Como é que você faz? Você se desfaz totalmente, quando você adota a nuvem, você tem que deixar para trás a nuvem privada, quando você adota a nuvem pública, não necessariamente. Você pode manter um ambiente, uma infraestrutura de nuvem híbrida, ok? Então, resumindo aqui, dá um zoom para vocês. Nuvem pública. Não há despesas de capital para escalar o ambiente. As aplicações podem ser provisionadas e desprovisionadas rapidamente. Isso aqui é uma característica muito forte do ambiente de nuvem, né? Por exemplo, adotei nuvem e estou contratando uma galera para trabalhar de final de ano aí, porque a minha empresa é uma empresa do ramo varejista. A gente sabe que as lojas no final de ano fazem contratações adicionais de pessoais que geralmente são temporários, porque as vendas aumentam, o estoque aumenta, é tudo diferente, né? Inclusive a gente está aí, dia 22/12, gravando isso aqui no Natal, tá? Perto de um Natal. Então é assim, eu já fui do varejo, já trabalhei em 2 grandes varejos aí, então eu sei como funciona. E você tem esse pessoal entrando para trabalhar esse período aí, né? Que vai até um pouco depois aí, o ano novo, porque precisa depois reorganizar e voltar ao ritmo convencional. Aí é claro que os bons trabalhadores, né, ficam, né? Aqueles colaboradores que deram muito certo, que tiveram uma eficiência notada, né? Eles ficam. O restante é mandado embora, porque o contrato já é um contrato temporário mesmo. Então, como é que a gente faz tecnicamente, pensando que, se for, por exemplo, a gente está num varejo, mas se for, por exemplo, um escritório, se for varejo, vai ter que ter ou mais PDV, porque vai ter mais operador de caixa, vai ter que habilitar mais PDV, vai ter que habilitar mais ponto de atendimento no crediário, porque vai ter mais fila no crediário, caixa de recebimento, né? Não é só na área de vendas, né? Estou falando de questão técnica mesmo. Eu vou ter que ter mais um recebedor de caminhão para o que está chegando de encomenda, para poder mandar para o estoque interno da loja, o que chega nos caminhões. Com certeza vai ter muito mais produtos chegando para vender, os estoques ficam lotados nessa época. Então, eu vou precisar de um coletor, de um profissional a mais ali contratado, com mais um dispositivo coletor. Na minha época era Palm, tá? Aqueles Palm OS, bem antigo, né? Já não existem mais hoje, não são comercializados, mas eu lembro que era um Palm Top aqui, numa correiazinha tipo relógio, no pulso, e um coletor conectado a esse Palm que coletava as caixas rapidinho, batia aqui com o que estava na nota fiscal, ia para o estoque interno e o fluxo da loja seguia. Então, quer dizer, essa questão de inputs, de dispositivos conectados na rede da loja, conectada ao estoque, conectada às entradas e saídas no PDV, as consultas no crediário, isso vai aumentar. A necessidade de mais colaboradores vai aumentar, então a necessidade de mais dispositivos vai aumentar. E quando eu falo de um dispositivo, eu já tenho que pensar em hardware e software. O dispositivo vai estar com software instalado, vai estar integrado à rede, a rede vai estar conhecendo mais um dispositivo, vai ter que ser criado um usuário também para esse colaborador, para essa pessoa humana que está chegando. Vai ter que ter lá um registro de colaborador, nem que seja temporário, para que ele se identifique no sistema e faça as operações que ele tem que fazer. Então, a necessidade computacional, ela aumenta também. É por isso que a gente bate bastante nessa tecla, tá? E a nuvem, quando você tem um sistema de nuvem, é muito rápido provisionar. Você não tem que parar para nada. Você só adiciona ADD, dá 2 cliques ali e manda uma galera de 15 para dentro. Adiciona mais licenças, adiciona mais usuários, conecta mais dispositivos no Microsoft Intune, que vocês vão ver que é a plataforma essencialmente de Mobile Device Management, gerenciamento de dispositivos, tá? Não só de mobiles agora, de dispositivos tradicionais, desktop, Windows, Mac, Linux, por aí vai, tá? Então, a nuvem, uma das características muito fortes delas é essa aí, tá? Provisionar e desprovisionar rapidamente. As organizações pagam apenas pelo que utilizam, que é o que a gente tem falado desde o início dessa aula. Nuvem privada. Hardware deve ser adquirido para a implantação inicial e manutenção. Você está montando o seu data center.
As organizações têm controle total sobre os recursos e a segurança, e as organizações são responsáveis pela manutenção e atualização do hardware, tá vendo? Então, nós estamos contrapondo aqui. Enquanto a nuvem tem essa elasticidade, essa capacidade de provisionar e desprovisionar rápido, porque toda a base de hardware, de software, de patch, fica a cargo do provedor de nuvem, no caso da nuvem privada, que é o seu data center local, é a sua infraestrutura local, é o seu on-prem, é o seu on-premise, é o seu server, né? É você que é responsável. Então, se você não tiver uma equipe preparada, ágil, em grande quantidade, para tentar fazer isso em menos tempo e mais eficientemente, você vai ser impactado, seus negócios serão impactados, tá? E outra, né, a gente está falando de custo aqui também, tá? A gente vai ter uma aula específica para falar de OPEX e CAPEX, tá? Mas o custo sobe, porque é custo de aquisição. Então, a gente precisa de mais PDVs, são caixas, mais pontos de atendimento no crediário, tudo isso é aquisição, é comprar hardware, é pagar a licença de software bruto, a licença perpétua, que é mais cara, né, aquele valor alto de uma vez só. Então você tem que levar isso em consideração, tem que lembrar disso, tá? As organizações são responsáveis pela manutenção e atualização. Quebrou qualquer coisa, deu problema em qualquer coisa, tua equipe interna de TI. Tem que ter pessoal preparado para identificar o problema e para corrigir no menor tempo possível, para ter menor impacto possível. No caso da nuvem pública, não, porque é nuvem, né? Ou melhor, é pública, então a responsabilidade está nas mãos do provedor de nuvem e ele faz isso excelentemente. A gente vai falar de SLA mais para frente, de uptime, tá? Tempo de garantia de serviço. Nuvem híbrida, que é a conexão entre os dois tipos de nuvem, a combinação. Oferece o maior nível de flexibilidade, claro, quando você tem uma necessidade que a tua nuvem privada atenda melhor, usa a sua nuvem privada, seu data center, seu on-premise. Quando a cloud atende melhor, usa a cloud, usa a nuvem pública, tá? As organizações determinam onde executar suas aplicações, que foi exatamente isso que eu falei agora, e as organizações controlam requisitos de segurança, de conformidade ou requisitos legais, é claro. Se você controla desde o hardware, desde o basilar, então é você que tem que levar em consideração essas questões mais burocráticas também. Requisito de segurança, requisito de conformidade, não é só comprar e botar para rodar, não. Você tem que pensar em tudo isso aí, tá? É super importante. Bem, aqui nós finalizamos, então, a nossa primeira aula, aonde falamos do que é a cloud computing frente ao ambiente tradicional, de computação tradicional, de servidores locais, e nós falamos aí sobre os 3 modelos de nuvem: nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida, tá certo? É isso aí. Tendo qualquer dúvida, deixe embaixo aqui nos comentários. Se você está dentro da nossa plataforma EAD, você adquiriu o treinamento, ou você está experimentando os vídeos a partir da página do treinamento, também dá, porque fica público lá, fica aberto, né? Tanto as lives abertas quanto as aulas abertas como essa aqui. Você tem, se você estiver dentro da plataforma e você assinou o treinamento, você vai ter a ferramenta para deixar as dúvidas lá, os feedbacks, o que você quiser. E se você está na playlist onde ficam as aulas abertas de degustação, de experimentação, você está no YouTube, então você vai ver que abaixo de cada vídeo tem lá o tradicional campo para você também deixar seus comentários. Eu também respondo o pessoal que não é aluno, que está comprando o curso, tá? Fica tranquilo. A aula sendo aberta, eu também darei suporte. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula nós falaremos de CAPEX e OPEX, tá? Modelos aí de eficiência e de custo para os modelos de nuvem aí frente ao ambiente on-premise, né? Como é que eu tenho uma economia, ou como é o formato de cobrança da nuvem, né? Como é que eu consigo investir, ter retorno de investimento? Mas tudo isso fica aí para a nossa próxima aula. Obrigado e até a próxima aula.